Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Essa nossa última cena, essa última imagem que a gente tem nesse vídeo que é apresentado aqui, é exatamente o que a gente acredita que aconteceu. A pedra se abriu e Cristo já não estava mais lá. Cristo está no meio de nós, está com todos nós. Depois desse domingo de Páscoa, então, a gente relembra que esse renascimento também tem que ser nosso. A gente está falando sobre Paulo de Tarso, que teve também o seu renascimento aqui na Terra durante uma existência dele, se mudou de Saulo para Paulo, o grande disseminador da doutrina cristã no planeta, né? Porque todo mundo já ouviu falar de Paulo de Tarso e já ouviu falar de Jesus por causa dele. E é com muita alegria que a gente dá as boas-vindas. Vou começar diferente hoje, eu vou dar as boas-vindas para quem já chegou aqui a ponto, começando pela Antonieta Colella. Olá, Antonieta, que está aqui desde as 19h57. A gente ficou de olho aqui. Bem-vinda, linda, que bom estar com você de novo, tá? Ela coloca aqui, boa tarde, queridas amigas, que as cartas de Paulo nos inspirem para compreendermos melhor os valores da vida. Exatamente, Antonieta. E hoje eu passei por uma provação e que se não fosse as cartas de Paulo, acho que eu estava no hospital surtando de raiva. E temos também a nossa Lucélia, que entrou aqui a ponto. Lucélia, boa tarde a todas e que tenhamos um ótimo estudo, um bom estudo. Vai ser, Lucélia. Gente, olha para a Lucélia, eu vejo minha tia. Lucélia, você é a cara da minha tia, já te falei. E temos também a nossa voz do além, que é o Tavares, nos assistindo aqui, nos dando assessoria sempre que precisarmos. Obrigada, Tavares, por essa oportunidade de apresentarmos esse programa encantador para todos nós aqui, nesta telinha, e para as pessoas que assistem, seja no presente ou no futuro, porque este programa, ele é gravado e você pode assistir quantas vezes quiser e quando quiser, tá bom? Pode ser daqui 10 anos, 20 anos, 50 anos, 100, 150, né? Enquanto estiver disponível aqui na internet, vocês vão poder acompanhar e também pode fazer, olha só que bacana,
distribuir. Copiem o link e distribuam para as pessoas que vocês acham que gostaria de aprender um pouco mais sobre este grande homem chamado Paulo de Tarso e sobre todos os ensinamentos que Jesus nos ensinou, porque Paulo aprendeu com Jesus. Paulo ensinou o que Jesus ensinou, nas condições dele, porque ele não era um Cristo, né? Mas ele tentou passar para nós, seres mortais, humanos, aquilo que o Mestre Jesus deixou. E olha que ele não conheceu Jesus pessoalmente. E nós também não. Que lembremos, pelo menos, não. Então, vamos guardar esse Jesus que já nasceu faz muito tempo e está só esperando com que a gente coloque ele na nossa mente e no nosso coração. E para isso, para a gente entender tudo isso, todas essas mensagens, todos esses ensinamentos que Cristo nos passou, vamos fazer o quê? Ouvir estas meninas, que é a Heloísa e a Sandra, e também a Sônia. E hoje nós não teremos a nossa Kátia e nem a nossa Sonja. A Sonja está com outro trabalho também aqui voltado para nós, né? Vamos dizer assim, porque qualquer coisa voltada para o bem é para mim também, mesmo que seja com outro. E também a nossa Kátia, que tá dodói, Kátia, mas ela tá assistindo a Kátia, daqui a pouco vocês vão ver, ela já aparece ali dando uma mensagenzinha. E a Kátia tá um pouquinho dodói, então a gente vai nas nossas orações mentalizar a nossa Kátia para ela sarar logo e voltar logo para estar conosco aqui, tá bem? Então, eu vou começar com quem? Heloísa Assunção. Olá, Elo. Olá a todos. Ainda estou um pouco dodói também, mas vamos seguir firme e forte, né, Sandra? Então, a gente está aqui hoje com muita alegria, com muita gratidão no coração, para poder estudarmos juntas, né? Porque o estudo é sempre junto, nunca é só de mim para vocês. Não, ele é compartilhado com as experiências de todos nós. Então, acho que a gente se enriquece tanto quanto as pessoas que estão ouvindo esse programa. Então, é muita gratidão e muita alegria mesmo. Um beijo enorme a todos. Maravilha. Elo tá com febrinha, né, Elo? Tá tudo lá. Vocês pensam que tá... Nossa, mas o Brasil tá tão quente e a Elo tá tão agasalhada, ela tá com febrinha. Eu e a Sônia não estamos com febrinha, que a gente tá aqui num friozinho ainda. Hoje dá uma esquentadinha, né, Sônia? Mas vamos ouvir a nossa moça que tá fresquinha, que é a Sandra Boari. Olá vocês, queridas amigas, uma ótima tarde, ótima noite para os nossos ouvintes. Eu desejo que tenham passado um feriado de Páscoa maravilhoso, sentindo as vibrações do Mestre, né? Que ressuscitou, que nos trouxe a certeza da imortalidade da alma, e isso nos dá uma esperança, uma fé, e foi exatamente o que Paulo está trazendo nas suas cartas, que a gente está bebendo, se alimentando dessas informações, dessas reflexões. E eu quero deixar também o meu abraço bem forte para a nossa Kátia, que ela vai se recuperar logo, né? Porque ela que é dona da cátedra do Coríntios 1. E nós vamos hoje tentar substituí-la, claro que não tão bem como ela dá essa carta, mas com muito amor também, com muita vontade de que todos aprendamos juntos. Então é isso, gente, vamos estudar. Exato, por isso que é uma equipe, né? A gente está aqui em equipe porque uma vai ajudando a outra, uma vai apoiando a outra. Isso é vida, gente. Isso é o que tá vendo? A gente já está vivenciando o que Paulo de Tarso está tentando traduzir dos ensinamentos de Jesus, não é, Sônia? É verdade. Estamos aqui mais uma vez para tentar entender, mas mais do que tentar entender é aplicar, né? Porque ficar só no intelecto não vai fazer com que a gente cresça de acordo com aquilo que é a nossa programação quando nós reencarnamos. Todos nós reencarnamos para crescermos espiritualmente e intelectualmente. É esse o objetivo. Vou ter com certeza um programa maravilhoso com as nossas queridas Sandra e Elo, com saudades da Cátia e da Sonja, e que a nossa querida Cátia possa receber, de facto, o nosso amor e que esse amor possa ser transformado pelos benfeitores para que ela possa se recuperar pronto. E também desejar a todos que estão assistindo que tenham um bom programa e que nós possamos continuar juntos, mesmo que seja só pela telinha, mas
já é uma forma de estarmos juntos, já que o nosso pensamento alcança qualquer sítio. E aos nossos companheiros, um grande abraço também. Maravilha. Então, agora, meninas, eu vou fazer a nossa oraçãozinha de abertura para a gente já começar, porque temos pergunta aqui no ar, tá bom? Então, vou colocar aquela imagem, uma das imagens lindas que o Tavares tem aqui para que a gente possa se deliciar, né? Encher nossos olhos e nosso coração de paz, esperança e alegria, enquanto neste momento tentamos nos conectar com os nossos amigos espirituais, com o Mestre Jesus, com este grande irmão que nos ampara, que nos orienta, grande governador planetário. Muito obrigada, Mestre Jesus, por essa oportunidade de estarmos todos reunidos em teu santo nome, aprendendo sobre os teus ensinamentos, aprendendo sobre a tua vida. Pedimos humildemente desculpa por termos te feito sofrer tanto durante a tua vinda aqui, mas que possamos compensar com a nossa dedicação, com a nossa força de vontade, com a nossa fé em Deus e, principalmente, com a nossa melhoria espiritual e moral. Agradecemos mais essa oportunidade de estudo e reflexão, que a gente possa manter a sintonia com o bem, vigiando os nossos pensamentos, principalmente durante esse estudo, e pedimos que a tua luz permaneça conosco agora, hoje e sempre. Que assim seja. Oh, vocês são lindas, mas ele é lindo. Então, a gente tem uma perguntinha que eu vou passar para a Elô, tá, Elô? Responder. Vamos lá. Dos dons. Aqui está, Elô. Não, não está. Peraí. Essa aqui, certo, Elô? Que é da nossa Pérola Duarte, de Nações, Divinópolis, Minas Gerais. A pergunta dela é: saberiam dizer quais as mediunidades que Paulo dispunha naqueles momentos, desde quando era Saulo? Você vai falar então um pouco disso, né, nas suas cartas hoje, mas diga para nós. Você está no mudinho, amor. Na verdade, é outra pergunta que a Sandra vai detalhar melhor, né? A segunda pergunta. Tá? Essa pergunta é assim, eu vou me basear na doutrina espírita, né? Onde diz que todos nós somos médiums, né? Em graus diferentes. Então, assim, a vida do Paulo, ela foi uma sequência, né? De evolução, né? Até ele chegar a ser Paulo de Tarso. Então, eu imagino que mesmo quando ele era Saulo, ele já possuía alguma das mediunidades que depois ele usou e tudo mais. Mas a gente falar, cravar, não é certeza que é assim? Não tem como dizer essa certeza, né? Talvez a Sandra possa explicar melhor essa parte da doutrina, né? Do que a doutrina espírita explica sobre isso, de uma pessoa que vinha vivendo uma vida e, de repente, ela se transforma. E a gente já sabe que essa transformação não foi do nada, não foi de repente que ele mudou. A transformação é um processo, então ele deve ter vindo de outras encarnações, foi evoluindo até chegar a ser Paulo de Tarso. Então não aconteceu de uma hora para outra. Então eu imagino que esses dons, pode ser que ele não se apercebesse, pode ser que ele tivesse adormecido dentro dele, mas que ele tinha, eu acredito que sim. Eu até concordo com você, porque quando a gente estuda o Paulo de Tarso, né, Sônia, no livro Paulo Estevão, a gente percebe exatamente a mesma coisa. Podia estar uma mediunidade ali amortecida, né, e que na hora que ele foi chamado ao trabalho por Jesus Cristo, aquilo começou a se despertar aos poucos dele. A própria visão dele de Jesus e a audição já foi um ato mediúnico, né? Então, você ia falar, Sandra, pode falar e complementa isso. Eu ia complementar um pouquinho, né? A Elô falou muito bem. A doutrina nos ensina que todos temos um tipo de mediunidade, nem que seja a de inspiração, a ligação maior. E Paulo, ele era uma pessoa de muita reflexão. Ele era um estudioso, ele sabia
a Torá de trás para frente, ele tinha esse amor, essa adoração por Deus. Então, ele estava conectado, claro, com uma espiritualidade, somente que na sua juventude e até o momento em que ele estava no Sinédrio como doutor da lei, ele estava tão envolvido com as coisas da matéria, com a vida material dele ali, ele almejava um cargo no Sinédrio, ele iria substituir Gamaliel. Então, a gente sabe que quando a gente está tão preocupado com as nossas coisas materiais, a conexão com a espiritualidade fica muito prejudicada. Então, a gente não pode dizer que ele tinha uma mediunidade nessa época, enquanto Saulo, né? O grande marco foi a estrada de Damasco, em que ele ouviu, ele viu, né? Então, ele teve aquele choque. E depois que ele se transforma em Paulo, como a Elô falou, paulatinamente, depois de 3 anos no deserto, depois de ficar com Barnabé em segundo plano, toda uma trajetória, ele começa a desabrochar, porque a ligação dele vai ficando cada vez maior com o Cristo também, né? Com os espíritos benfeitores que o assistem. E ele começa, então, a desabrochar aqueles dons que estavam adormecidos, tapados, né? Porque Paulo foi um grande médium de cura. As pessoas colocavam a mão nas suas roupas e elas eram curadas. Ao longo da sua trajetória, ele desenvolveu essa mediunidade. Ele tinha vidência quando ele viu, num sonho, num desdobramento, o homem da Macedônia, e ele mudou o rumo, né? Ele tinha premonições, ele sabia que era a última vez que ele ia estar em tal lugar. E ele estava sempre em contato com Estevão, que o inspirava nas suas cartas, que era o intermediário do próprio Jesus. E ele chegou lá em Corinto, né, Lô, na igreja, quando ele estava desesperado, porque ele não sabia que ele não conseguia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ele chegou a ter essa visão de Jesus de novo, que falou, olha, escreve, você não precisa ir em todos os lugares, escreve. Então, claro, a mediunidade dele foi aflorando à medida em que ele se espiritualizava cada vez mais. Eu acho que isso fica para nós não que a gente vá ter os dons, nós vamos ver que hoje cada um tem um dom, mas quanto mais nós nos espiritualizamos, quanto mais a nossa vida está mais direcionada, mais ligada para as coisas de Deus, do Espírito, da bondade, quanto mais a gente se desconecta das coisas materiais, das coisas que nos atrapalham, que nos obscurecem a mente, mais esses dons vão eclodindo. Cada um o seu, mas eu posso mais e mais me conectar com o meu mentor, com o meu benfeitor, e eles me dizerem, né, de alguma forma, aquilo que é para eu fazer, para eu caminhar. Mesmo que essa mediunidade não seja ostensiva. Porque as pessoas querem que a mediunidade seja assim, eu quero ver. Eu não vejo nada, eu não escuto nada, eu não sou médium nada. Então, nós vamos ver hoje. Paulo diz, cada um tem um dom. E nós vamos ver no capítulo 12 de hoje. Eu vou até fazer uma coisa explicando essa resposta dela em relação à mediunidade. A Sônia vai saber o que eu vou fazer. Mediunidade é a faculdade de sentir bem perto presença espiritual, e os médios são os que experimentam a sua influência
num grau qualquer de intensidade. Essa é uma música do Paulo Fregedo, do coro que eu e a Sônia participamos, e a música tem mais que isso ainda. Mas fala exatamente isso que vocês falaram. Todo mundo é médium, de alguma forma alguém tem algum tipo de sensibilidade, e só que tem aqueles que a gente chama, nomeamos de médios de tarefa, né, que são aqueles que têm uma mediunidade muito mais intensiva e que acaba aparecendo, né, de uma forma mais visível. Mas a própria intuição, que vocês lembraram, a própria intuição é uma forma de mediunidade, é uma conexão nossa com os nossos anjos da guarda. Isso é mediunidade, é um meio, estar aqui entre um e outro plano, né? Então a gente está trazendo a mensagem daqui para lá, ajudando, né? Sendo canal de mensagem daqui para lá e de lá para cá, sempre. Então, fora outras mediunidades, para quem quiser depois, tem programas aqui na Web Rádio Estação da Luz falando sobre as mediunidades, ou então você fala, olha, eu quero alguma coisa mais específica, dê a ideia, que daí, quem sabe o Tavares já resolve aí um jeito de explicar isso também, para entendermos as principais mediunidades. Mas a gente pode recomendar um livro muito interessante para vocês entenderem, que é, a Sônia, vocês meninas sabem qual é o livro? É o Livro dos Médiuns. Isso, que vocês podem entender. Então, tantos livros aqui, qual que é o dele? Aqui, ó, tá? Leiam este livro que explica sobre todas as mediunidades, as formas como elas aparecem, como, de que jeito e a responsabilidade que os médiuns têm que ter. Vou fechar minha biblioteca. Deixa-me só acrescentar aqui uma questão. No nosso Livro dos Espíritos fala sobre aquela pergunta em que o nosso Kardec pergunta se os espíritos influenciam as nossas vidas. E a resposta é mais do que vocês imaginam. Muitas vezes eles fazem com que vocês vivam o que eles querem que vocês vivam. Ou seja, não há ninguém que não seja influenciado pelo outro lado da vida, para o bem ou para o mal. Vai depender daquilo com que nós nos afinizamos. Então, todos nós, sem exceção, somos influenciados pelo outro lado da vida. Então, que nós procuremos fazer exatamente aquilo que é importante, que é tentar modificar a nossa rota para o bem. O nosso querido Saulo de Tarso também era influenciado quando era Saulo. Só que, como ele estava na faixa vibratória que não era a positiva, era influenciado de uma forma negativa, como todos nós. Quando ele mudou o foco, respondeu a Jesus e começou a fazer a sua mudança, que já vinha de trás, como muito bem lembrou Elô, e ele automaticamente passou a ser influenciado pela parte positiva, porque de poder ser influenciado pela parte negativa. Então, é só nós nos esforçarmos para que um dia consigamos fazer o que o nosso querido Paulo faz, ou fez, porque ele ainda faz, né? Porque ele ainda está vivo, porque ele continua a viver como espírito, a fazer o seu trabalho. Isso. Diga quem tu és, que eu direi quem anda contigo. Essa é a melhor forma daquela frase, né? Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Não. Diga quem tu és, que eu direi quem é que anda contigo. Agora a gente vai fazer o quê? Vai passar para a Elô. Começar aqui o nosso... terminar a Epístola 11. Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 11. Certo? Só concluir o capítulo 11. Eu ponho e você coloca? Eu não consigo colocar. Então eu tenho o poder. Você tem o poder. Então, essa outra pergunta, né, como você já disse, a Sandra vai explicar quando ela estiver entrando no capítulo 12, tá? Que é onde fala dos dons e dos carismas. Então, deixa eu ir lá para... Então, a Kátia, ela tinha pedido assim, conclui para mim sobre a ceia do Senhor, né? Quando o Paulo dá uma chamada de atenção, porque Paulo percebeu que a postura da sociedade de Corinto em relação às festas, em relação a uma refeição, ela estava entrando dentro das comunidades, né? Então, como que eles faziam, né? Eles faziam o culto, tinha uma mensagem do plano espiritual, depois se fazia a ceia, que era o momento de reproduzir a última ceia de Jesus. Mas, nesse momento, o que acontecia? Algumas pessoas chegavam antes, principalmente os mais ricos, que levavam as suas comidas, né, mais sofisticadas, mais elaboradas, para essa ceia. Chegavam antes,
se fartavam, né, comiam tudo que eles podiam, né, e quando os mais pobres chegavam, e por que eles chegavam depois? Talvez porque eles tivessem que trabalhar até mais tarde, ou talvez porque eles não tivessem condições de levar um alimento requintado, né, para essa ceia. Só que quando eles chegavam, não tinha quase mais nada, só tinha umas sobras para eles comerem. Então, Paulo falou, assim, na carta, né? Vocês aí, se vocês quiserem se fartar de comer, comam em casa antes de sair. Que não fizessem isso, porque era uma falta de caridade e de amor. Então, a divisão entre ricos e pobres era como uma linha errada por toda a sociedade do mundo antigo, tanto quanto é hoje, né? Que ameaçava o quê? Desfigurar essa celebração que é feita, né? A Eucaristia, pô, o nome a gente tem vários nomes, mas essa celebração da ceia. E esse problema ainda ganhava força da época, porque muitos ricos daquele mundo antigo, eles se orgulhavam de falar assim, olha, eu dou casa aos menos afortunados, eu dou hospitalidade, mas, em geral, eles faziam isso de uma forma que deixava bem claro que eles eram realmente inferiores. Tanto é que na casa desses ricos tinha até uma divisão de sala. Tinha uma sala que era dedicada aos amigos do dono da casa, então tinha mais refeições melhores e tudo mais. E tinha um quarto nos fundos, onde ele dedicava para os pobres. Então, a comida era inferior, o vinho era inferior, tudo era inferior, né? E Paulo entende que isso causa duas coisas. Primeiro, ele demonstra desprezo pela igreja de Deus, pelo povo de Deus, né? Como dizia lá no comecinho dessa carta, considerando a reunião só uma conveniência, né? Um lugar no qual a posição espiritual e social era reafirmada. Segundo, mostra não só o desprezo por aqueles que nada têm, mas também uma intenção de envergonhá-los, né? E a gente já falou muitas vezes aqui, nem Paulo, nem Jesus, em todas as suas andanças, em todas as suas atitudes, pode ser para elogiar, pode ser para dar bronca, pode ser para aconselhar, pode ser para curar. Eles jamais constrangeram alguém. Tipo, eu sou superior e olha o que eu faço por você, né? Então, hoje em dia, a gente não tem esse costume, né, de cultos em que uma refeição completa é servida. Mas, se tiver, nós devemos garantir o quê? Que todos possam usufruir do mesmo alimento, né? Então, Paulo diz que havia um ajuntamento de pessoas, mas não havia uma comunhão sincera, né? Então, era só ali, juntava as pessoas, parece que era uma coisa pro forma, né? Depois, Paulo chama a atenção para o perigo do ritualismo. Paulo diz que eles podem se sentar à mesa para celebrar a ceia, comer o pão, beber o vinho e ainda assim não ter usufruído das bênçãos da comunhão, né? Como está escrito aqui na primeira frase. Então, o cristão de Corinto, eles seguiam um ritual, mas o coração deles estava afastado do objetivo divino. Deus está mais interessado no quê? Na sinceridade do coração do que em rituais. Se a gente participa do culto, assentando-se ao redor da mesa do Senhor, não refletirmos sobre o significado da ceia e ainda, pior, né, desprezamos nossos irmãos, então esse ritual é desprovido de qualquer valor. Deus não se impressiona com os nossos ritos, ele vê o coração dos adoradores. E aí o estudioso Warren Wisby, acho que ele é um alemão, ele destaca 4 pontos que Paulo ensinou sobre a ceia, né? Nós devemos olhar para trás, que é nos lembrar por que o Cristo morreu, como ele morreu e por quem o Cristo morreu. A ceia é uma pregação dramatizada do Calvário. Depois, devemos olhar para frente, né? Essa ceia também aponta para uma parúzia. E parúzia, a gente já sabe, segundo a doutrina espírita, que não é uma segunda vinda do Cristo encarnado, mas é eu fazer com que o Cristo interno nasça dentro de mim. É eu ter esse Cristo interno aflorado dentro do meu coração, né? Que ele possa render muitos frutos. E depois, nós devemos olhar
para dentro, só que para dentro de nós mesmos, né? Não é para olhar os outros, eu não sou juiz do meu irmão. É importante observar o que Paulo diz. Você não deve fugir da ceia por causa do pecado, mas fugir do pecado por causa da ceia. Então, a ceia, ele é um instrumento de restauração. É o momento em que a gente tem que aguçar os nossos sentidos, ir lá bem fundo na nossa alma para examinar e voltar os olhos para o Senhor. E depois, eu tenho que olhar ao redor. Eu tenho que olhar os meus irmãos. Eu tenho que... para que isso seja uma comunhão verdadeira. Isso, né, implica também... por exemplo, eu olho ao redor, eu posso verificar por que um irmão deixou de frequentar a casa religiosa. É um momento para encontrar o Senhor e também os nossos irmãos. Então, não é assim, ele sumiu da casa religiosa, é problema dele, né? Então, eu não tenho essa preocupação. Mas será que aconteceu algum problema? Será que ele se chateou com alguma coisa? Então, eu não tenho essa preocupação, esse cuidado de saber por que determinado irmão se afastou da casa religiosa. Então, a celebração da ceia é um momento de autoconfronto e o auto-engano é um grande perigo. Por isso, Paulo adverte, julgue a si mesmo, examine a si mesmo, para que você não seja julgado e condenado pelo mundo. Tá? Então, essa é a orientação que Paulo dá sobre essa ceia, né? Sobre essa celebração da ceia, porque Paulo queria que essa celebração da ceia tivesse aquele significado da última ceia de Jesus com seus discípulos, onde havia fraternidade, onde ele dividiu o alimento com todos, não deixou ninguém de fora, teve cuidado com todos, falou com todos, ele se preocupava ali com o bem-estar de todo mundo. Então, essa teria que ser a motivação dessa ceia, né? Claro que hoje a gente não tem mais esse ritual, mas sempre a gente ter esse olhar de compaixão, de misericórdia, de entendimento para com o nosso irmão, né? Não simplesmente falar, ele não quis estar aqui, o problema é dele. E aí, né, o problema não é meu. Né? E às vezes ele precisava só de um ombro amigo, só de uma palavra amiga, só de um abraço, e ele não teve isso. E aí as comunidades vão, como dizia o Richard Simonetti, eu nunca me esqueço de uma palestra que ele deu, que ele falou assim, todo mundo acha que o espiritismo está aumentando, né? Está caminhando assim para um crescimento. E ele falou, e não é nada disso. Porque as pessoas brigam dentro de uma casa espírita e abrem outra casa espírita. Então, a motivação está errada, pode estar totalmente errada, né? Eu não estou abrindo uma outra casa espírita para atender, às vezes, uma pessoa que está mais distante. Não, eu estou abrindo uma casa espírita porque eu não concordo com o dirigente daquela casa onde eu estava, então eu brigo e saio e fundo outra casa. Então, ele falou uma vez isso e eu achei interessante esse entendimento, né? Porque às vezes a gente acha que o espiritismo está crescendo, e às vezes não é nada disso, né? Então a gente precisa muito, sim, prestar atenção nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, principalmente dentro de uma casa religiosa. Ela precisa estar envolta em carinho, em caridade, em misericórdia para com os outros, tá? Não é eu ficar julgando, né? Porque muita gente fala assim, o Rossandro deu esse exemplo. Eu fui numa casa espírita, a primeira vez que ele foi, então ele chegou lá, a pessoa falou assim, meu irmão, cheguei aqui, seja muito bem-vindo. E o Rossandro pensou assim, nossa, o pessoal aqui deve ser muito evoluído. Só que depois de um tempo, ele percebeu que não, que as pessoas eram todas iguais. Mas aí ele fala, não julgue, porque essa pessoa que está falando manso, porque está falando, meu irmão, né, vem aqui, né, seja bem-vindo, ele também está treinando, ele também está no caminho. Então, não julgue, a primeira coisa que a gente tem que fazer, tá bom? E aí eu vou deixar agora os carismas aí para... Eu só queria, antes de entrar no se alguém quiser
lembrando essa questão da Eucaristia que você falou, né? Que a gente tem isso, esse nome a gente usa na religião católica, que é exatamente uma parte da missa em que se relembra exatamente a Santa Ceia, o corpo de Cristo, o sangue de Cristo e tal. Mas eu achei bem interessante porque o que você falou, porque de repente as coisas começam a acontecer mecanicamente como um ritual, que é aquilo, você nem presta atenção no que está acontecendo. Então, cada um faz o seu. Nessa questão, eu me lembro porque eu frequentava, então é aquela coisa, toca o sino, levanta, ajoelha, papapá. No domingo seguinte é a mesma coisa, no outro domingo. Então, o que acontece? Perde o sentido tão profundo que Paulo está explicando aí da ceia do Senhor, que era feita naquela época com esse intuito, mas eles estavam bem próximos, né, de todos os acontecimentos, e ao longo do tempo aquilo virou mesmo um ritual. E só para não falar, né, falar de rituais de modo geral, e a Elô lembrou bem da nossa casa também espírita, né? Para que nós não nos tornemos frequentadores somente de rituais. Vamos dizer, eu vou na casa espírita, eu assisto um evangelho, eu tomo um passe, vou embora e fico a mesma coisa. Na outra semana eu vou e faço a mesma coisa. Na outra semana também eu vou e acho que estou quites com a espiritualidade. Porque aquilo se torna um hábito, eu não reflito, eu não sei por que eu estou ali, o que eu estou fazendo, o que eu estou procurando. Então, a gente não pode perder nunca esse fogo interior. Como ela falou, eu tenho que olhar para trás, para frente, para dentro e ao redor. Então, eu tenho que estar ligado, conectado, quando eu estou me elevando, né? Quando eu estou numa oração, quando eu estou tomando um passe. Porque tem gente que toma passe e não acontece nada, porque a pessoa não está nem ligado. A gente sabe que tem que estar aberto para receber. E o passista, com toda a sua energia para doar, e o plano espiritual trabalhando junto. Então, é esse ponto que eu queria sublinhar, que a Elô trouxe muito bem, que é essa questão da gente observar se a gente está só ligado em rituais, em orações mecânicas, em papa-passe, sabe? Aquela pessoa que vai toda vez, eu preciso de um passe. Mas não muda, o passe não vai adiantar. Então, é mais ou menos isso. Pronto. Agora, Luísa, continua ou vai passar agora para... Não, eu só queria complementar, assim, né, que a gente está falando mais da nossa, da casa espírita. Então, às vezes é uma dependência tanto dos passes que eles acham que o passe vai resolver tudo, né? Então, existem até assistidos que falam, eu preciso renovar meu cartão amarelo. Não, você precisaria fazer de tudo para não precisar mais do cartão amarelo. Mas eles ficam numa situação que é assim, eu preciso renovar. Eu já ouvi isso de vários assistidos. E, na verdade, não é isso. Em outras casas não funciona assim. O cartão amarelo, no caso aí da Casa do Caminho, é o cartão de trabalho de desobsessão. Não, não, ele é um tratamento espiritual. Okay. Na Casa do Caminho é o verde. O verde, Então, mas existem pessoas que falam assim, eu preciso renovar meu cartão amarelo. Dá vontade de você falar, não, você precisa não precisar mais do cartão amarelo e não renovar o cartão amarelo. Não, mas eles ficam numa fissura. Não, eu preciso do cartão amarelo. E se o orientador não dá o cartão amarelo, ela procura outro orientador até ela conseguir. Então, é difícil, né? Você colocar, ter esse entendimento, né?
na cabeça das pessoas que acham que é aquela dependência do passe. Ah, eu não estou bem, vou tomar um passe. Ah, eu estou com esse probleminha, estou com a unha encravada, o plano espiritual é que está lá disponível para resolver todos os meus problemas. E eu não faço nada, eu não tomo nenhuma atitude, eu não vou atrás. É complicado, né? Mas... Nem presta atenção na palestra, né? Que eu falo assim, o dia que a pessoa começar a gostar das palestras, ela pode até não gostar de um palestrante ou de outro, o dia que começar a gostar da palestra, porque ela já está começando a mudar, daqui a pouco ela não vai precisar mais do passe amarelo, porque ela vai aprender a fazer a autorização. Exatamente, Porque a Kátia está aqui, ó. Boa tarde, amigas queridas. Tá. Também, tá bom? Oi, Kátia. O Tavares lembrou da gente mais livros também que falam sobre a mediunidade, que é nos domínios da mediunidade e mecanismos da mediunidade. Isso. E é assim, né? Às vezes a pessoa vai lá, se ela está sentadinha ali, não é por acaso. Eu sempre penso assim, sabe? Se eu estou sentadinha ali na plateia, ouvindo uma palestra, não é por acaso. Então, alguma coisa eu tenho que tentar extrair para minha melhoria, né? E aí a gente até brinca, só que a maioria das pessoas pensa assim, isso aqui é para fulano, isso é para ciclano, né? Nunca é para ela, é sempre para os outros, né? Então fica uma coisa... Lembrando, né, Elô? Lembrando que a ceia do Senhor também se processa na casa espírita, né? Quando nós estamos lá assistindo ao Evangelho, quando nós estamos em oração, quando nós estamos em trabalho de vibrações, tudo isso é recordar Jesus, é trabalhar para Jesus. Então, a gente tem que estar... Ih, ela travou. Ela travou. Eu estava aqui a pensar que os nossos países não são nada diferentes, não é? Porque essas tendências que eu estava falando, nós também temos no movimento espírita, que é as pessoas aqui em Portugal, o movimento espírita aqui em Portugal, que é as pessoas acharem que basta ir ao Evangelho, tomar o passo e está resolvido. Não é verdade. Nós só vamos crescer, que é esse o nosso objetivo, nós só vamos tornar-nos pessoas saudáveis, espiritualmente falando e fisicamente falando, se nós fizermos a transformação moral. Senão, vai ser um desperdício de tempo. Porque quando chegamos ao outro lado da vida, vamos perceber que não fizemos o que estava ao nosso alcance para mudar. Não aproveitámos as palestras, não aproveitámos os evangelhos, não aproveitámos até aquilo que a casa disponibiliza para nós fazermos a caridade, não aproveitámos nada. Porque às vezes também participamos nas caridades que estão disponíveis nas casas espíritas, mas em vez de estarmos ali por amor, vamos ali mais como se fosse uma coisa para nos ajudar, como se fosse o passe também. Ou seja, não é como se estivesse ali disponível mesmo para amar. Como a Euridice muitas vezes se lembra, nós começamos às vezes contrariados, mas a pouco e pouco vamos percebendo que aquilo nos faz bem e depois passamos a fazer daquilo como sendo um roteiro para nós. Então, às vezes mais vale a gente ir contrariado ao Evangelho ou ir contrariado a um curso espírita do que não ir. É verdade. Mas também precisamos de perceber que se nós não fizermos nada daquilo das nossas vidas lá fora, ou mesmo dentro da casa espírita, que nós relacionamos uns com os outros, nós não estamos a aproveitar aquilo que Deus nos legou com a doutrina espírita. Nós não estamos a aproveitar isso para as nossas vidas. E é triste, porque um dia, quando percebermos isso, vamos sofrer e vamos pedir para voltar cá, né? Mas não vamos ter as mesmas condições. Mais vale aproveitar agora. Vamos passar, então, agora? Sim. Posso... Isso. Então, a nossa Kátia hoje, através da nossa ferramenta aqui, nos trouxe o capítulo 12, sobre os carismas, os dons do Espírito. Então, o Paulo falava essa palavra grega, né, carisma, simbolizando os dons. E no capítulo 12, versículos 1 a 3, ele vai falar exatamente isso. A propósito dos dons do Espírito, irmãos, não quero que estejais na ignorância. Olha, só para já dar uma paradinha aqui, lembrando que o Paulo trata na carta aos Coríntios
em 3 capítulos, é o 12 e o 13, que é um intermédio, e o 14, sobre mediunidade, sobre dons. E eu já ouvi que ele foi um precursor do livro dos médiuns, quando ele tratou desse tema, né? E por quê? Porque ele não quer que os coríntios, aí, os seus seguidores, fiquem na ignorância sobre essa questão dos dons. Então, ele continua: sabeis que quando éreis gentios, éreis irresistivelmente arrastados para os ídolos mudos, que é uma pergunta que o nosso o Jeremias... Isso que eu ia falar. Dá para repetir lá, Heloísa, para a gente ler a pergunta, por favor? O nosso Jeremias perguntou dos ídolos mudos. És tu que tens que tirar, Eurídice. És tu que colocas, és tu que tiras. Não, de visível aqui és tu, eu faço. Espera aí, eu faço. Não, não é, está com Elo, aqui, ó. Em Coríntios 1, desculpa, Sônia, você tirou. Em Coríntios 1, do capítulo 12, do versículo 1 a 11, fala dos dons, ídolos mudos, Espírito de Deus, a diversidade de dons, o Espírito é o mesmo, utilidades para todos, sabedoria, ciência, fé, curas, milagres, línguas, interpretar o mesmo, né? Para poder interpretar isso, podem comentar à luz da ciência espírita? É a pergunta do Jeremias Barreto, Sé São Paulo. Agora pode ir lá, Elô. Então, exatamente, Paulo está falando sobre mediunidade. E a gente sabe que, naquela época, havia uma mediunidade bastante ostensiva. Muitas criaturas tinham fenômenos mediúnicos, embora não conhecessem a causa, não entendessem nada dos porquês, né? Eles não tinham o conhecimento de uma vida espiritual, da intermediação dos espíritos benfeitores, e mais ainda os gentios que foram convertidos ao cristianismo. O que os gentios adoravam? Aos deuses pagãos, né? Aquelas estátuas. Quando a gente vê aqueles filmes dessa época, das casas dos gentios e dos pagãos, a gente vê que eram cheias de estátuas, estatuetas, de deuses, porque eles tinham muitos deuses, né? E eles adoravam aquilo lá, cultuavam, faziam rituais, ofereciam sacrifícios, ofereciam comidas, e eles, né, tentando ganhar a proteção desses deuses mudos. Mudos por quê? Porque eles não tinham resposta desses deuses, porque eram meras estátuas mesmo, né? Eu me lembro até de uma passagem anterior do Velho Testamento, de José no Egito, né? José, que foi filho de Jacó, ficou prisioneiro no Egito, e ele se casou com uma egípcia. E eu me lembro de uma cena em que ele está na casa, eles montam uma casa, e a esposa coloca todos aqueles deuses, as estatuetas daquelas divindades que eles tinham. E aí o José fala: olha, nós não precisamos nada disso, eu não quero nada disso na minha casa, porque ele era fervoroso ao Deus único. Então, ídolos mudos é quando nós idolatramos, né? Trazendo aqui para a nossa realidade, quantos ídolos mudos a nossa sociedade, ou muitos de nós, idolatramos, né? Nós seguimos de olho fechado aquelas criaturas, às vezes, que nos cativam, que nos seduzem, ou até coisas, né? Dinheiro, bens, beleza. Então,
são ídolos de barro, são ídolos falsos ídolos, que pegam toda a nossa energia, nosso foco, a nossa atenção, e a gente acha que aquilo vai resolver todos os nossos problemas, é aquilo que nos satisfaz. A gente ainda está muito na materialidade, que é como os gentios estavam. Então, Paulo alerta, fala, escuta, vocês já mudaram, vocês já conhecem, eu já trouxe para vocês os ensinamentos do mestre, né? Então, antes vocês eram arrastados irresistivelmente, porque era da cultura, porque todo mundo vai, todo mundo faz, né? Aí ele diz: por isso eu vos declaro que ninguém, falando com o Espírito de Deus, diz: anátema seja Jesus. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor a não ser no Espírito Santo. O que ele quis dizer com isso? Naquela época, naquela cultura, naquele momento, os coríntios valorizavam muito os dons espetaculares, principalmente os dons da profecia e da xenoglossia. Xenoglossia é aquela mediunidade que aconteceu lá no Pentecostes com os apóstolos, quando eles falavam em línguas estrangeiras que eles nunca tinham falado, e os povos estrangeiros que estavam lá compreendiam perfeitamente. Então, esse tipo de mediunidade ficou considerado muito importante. Então, eles achavam o mais importante, aqueles que profetizavam. Profetizar é como se fosse a psicofonia de hoje, né? É você receber a mensagem, passar a mensagem, né? Não é só a questão de ver o futuro, esse tipo, é mais uma questão da psicofonia. E eles valorizavam demais. E aqueles que tinham esses dons, que muitos tinham ali naquela comunidade, eles eram considerados os melhores, o máximo. E eles também se achavam o máximo. E aconteceu de alguma vez, isso daí foi por isso que Paulo fala essa frase, de alguém que estava profetizando ali, dizer que Jesus era maldito. Essa palavra anátema é uma palavra muito forte para os judeus. Que quando alguém falava anátema para alguém, era uma ofensa terrível. Significa meio amaldiçoado, maldito, né? Então, ele tinha captado isso falado, né? Então, Paulo já dá aí uma bronca homérica, ele dizendo, ninguém falando com o Espírito de Deus. O que ele está falando? Que muitas vezes nós podemos estar ligados com maus espíritos, com espíritos inferiores, espíritos que nos dão informações erradas, ou que nos bajulam, ou que inventam nomes importantes para eles mesmos. Isso acontece muito, está muito explicado no livro dos médiuns, com a questão das mistificações, né? Isso precisa estudar muito detalhadamente, principalmente quem tem um tipo de mediunidade, porque foi Paulo que disse, dizei primeiro se os espíritos são de Deus. Eu acho que foi Paulo, ou João, agora já não sei qual deles aí, mas então, vamos ver primeiro se os espíritos são de Deus. Por quê? Porque nós estamos mergulhados à volta, como falou a Sônia, pegando o livro dos Espíritos, nós vivemos junto com todos eles, e de várias graduações. E quem tem, às vezes, esse dom e está com uma vibração baixa, uma sintonia baixa, capta e acha que aquele espírito sabe tudo, e não é verdade. Kardec provou muito bem isso, que existem várias qualidades de mensagens, dependendo do grau evolutivo de cada espírito. Então, Paulo diz aí, olha,
só quem está falando com o Espírito de Deus, ou seja, ligado aos espíritos superiores, nunca vai dizer anátema a Jesus, porque isso não é coisa de espírito superior. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser no Espírito Santo. Então, Espírito Santo a gente já sabe, não é uma entidade, mas são os espíritos superiores, os trabalhadores, os emissários de Jesus que fazem essa conexão com o Mestre Maior. Então, acho que aí explicou um pouquinho a questão dos ídolos mudos para o nosso Jeremias. E aí ele continua. A diversidade de dons. Que bom, gente, porque Deus trabalha na diversidade. Já é uma palavra muito importante, diversidade, né? É a unidade na diversidade. Você já imaginou se tudo fosse uniforme? Todo mundo igual? Todo mundo fazendo a mesma coisa, tendo o mesmo dom? Isso daí... quem é que foi que falou que agora eu sei e às vezes eu esqueço o autor? Vocês me ajudam. Olha lá a Kátia ajudando aqui. Se ampliarmos o entendimento, podemos compreender os dons, não apenas os aspectos da mediunidade, mas todas as potencialidades da alma humana. Sim, Kátia, nós vamos chegar aí, porque Paulo fala isso, quando ele vai falar exatamente, um pouquinho para frente, de que não é só esses dons mediúnicos que são dons. Aliás, nós temos a parábola dos talentos? Das moedas enterradas, né? Dos talentos. Dos talentos, eu tinha esquecido. Nós temos a parábola dos talentos, né? E que são talentos, na verdade? São os nossos dons. Então, veja bem, Jesus fala, a quem eu dei 2, multiplicou para 4. A quem eu dei 5, multiplicou para 10. A quem eu dei 1, deveria multiplicar para 2. Não importa a quantidade, importa o trabalho que você vai fazer com o dom que você tem. Agora, quando eu enterro esse dom, eu sou digno de ser expulso e viver no choro e ranger de dentes, como a parábola fala, né? Então, nós vamos sim voltar nesse ponto de que dom não é só dom mediúnico, é qualquer dom, sabe? Dom de escutar o outro quando o outro tem problema, porque não é todo mundo que consegue. Ninguém tem paciência com o outro, mas tem aquele que deixa, fala, escuta. É um dom, né? Tem aquele que tem o dom de sentir com o outro, de ter empatia. Tem aquele que tem o dom de aconchegar, de agasalhar. Tem o dom de fazer uma comida maravilhosa, de trabalhar. A Marta, por exemplo, de Marta e Maria, a gente vai lembrando os casos do Evangelho, né? Jesus disse, olha, Marta, a Maria ficou com a parte melhor, mas ela também, ela se preocupava com tudo aquilo, em servir bem, os amigos de Jesus, Jesus que ela amava e tal. Então, cada um precisa olhar para dentro de si, das suas habilidades, qual é o seu dom? Qual é a coisa que você faz melhor em relação ao outro, ao lugar que você está? Isso é um dom. E nós temos que usar esses dons na nossa vida diária para todas as criaturas, né? Por isso que há diversidade de dons, porque uma coisa que eu tenho, a Eurídice não tem, mas uma coisa que ela tem maravilhosa, eu não tenho. Olha como é importante o trabalho em conjunto, como é importante o respeito a um e a outro, porque o que estava vendo lá na época de Paulo, e existe ainda, infelizmente, muito, é uma competitividade e uma comparação. As pessoas costumam muito se comparar umas às outras. Eu faço melhor.
eu consigo fazer isso, eu consigo ter aquilo, então eu sou melhor. Ou então fica naquela competição. O meu dom é melhor que aquele dom daquela outra pessoa, né? Eu psicografo todas as coisas. Mas eu vejo. Então, gente, é isso que estava acontecendo naquela sociedade. Estavam brigando entre si. E aqueles que tinham o dom da profecia e o dom da xenoglossia, eles se achavam melhores que os outros. E os outros ficavam se sentindo inferiorizados com isso tudo. Então, Paulo dá um basta nisso, né? Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O que é esse Espírito? Sandra, posso só fazer um Pode, comentário? Você pode, falou do claro. comparar. Engraçado isso. Nosso domingo de Páscoa aqui, a gente almoçando em família, com os amigos, Paulo de Tarso entra na minha vida em todos os momentos, né? E aí a gente começou a falar, surgiu uma situação de comparação, né? E aí eu falei assim, o debate foi para a seguinte forma, né? A diferença entre comparar e referenciar. Então, se você está comparando, alguém está ficando por baixo ou alguém está ficando muito acima, você acaba criando uma distância entre você e o ponto final, né? Então, esse comparar tem sempre um misto de inveja, de falta de auto-amor, de valorização, né? De autovalorização. Agora, o referenciar, não. O referenciar, você usa aquela pessoa ou aquela situação para te trazer alguma referência para aquilo que você almeja dentro do seu objetivo de vida, né? Então, não sei É se... isso mesmo. Não, é isso mesmo. A gente precisa ter referências. E a nossa referência é Jesus, não é? Nosso modelo. Então, a gente não vai se equiparar, lógico, mas é a referência. Paulo nos dá a referência, e nós temos tantas referências importantes, mas não é por isso que a gente vai querer, né, ser igual ou se sentir inferiorizado se não tiver esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que a gente precisa fazer essa diferença entre comparação e referência. É muito importante. E é entender a diversidade dos dons e respeitar e valorizar os seus e os dos outros, né? Porque a homogeneidade é burra. Sim, deixa-me só, Nelson, já agora, Sandra, aproveitar que a Euridice interrompeu para dizer o seguinte: mesmo tendo o mesmo dom, por exemplo, a psicofonia, estamos falando de mediunidade, não é? Podíamos falar do dom da visão, como falou a nossa querida Kátia, todos nós temos esse dom, mas nós não vimos a mesma coisa. E também, quando fazemos a psicofonia, também não recebemos os mesmos espíritos, recebemos de acordo com as necessidades do espírito e nossas. Então, nós temos muito o hábito de comparar, aquele recebe o mentor da casa, o outro recebe não sei quem. E, na realidade, a mediunidade da psicofonia serve para nós aprendermos diretamente com os espíritos, para nos melhorarmos e podermos pôr em prática a caridade. Então, quando nós recebemos aqueles espíritos mais aflitos, quem tem psicofonia, é um trabalho maravilhoso, porque está ajudando imensos espíritos que estão em grandes necessidades do outro lado da vida e também se ajudando a si próprio, pondo em prática a caridade. E nós temos muito o hábito de olhar só para a pessoa que recebeu o mentor da casa, o benfeitor A, o benfeitor B, esquecendo deste trabalho fundamental. O próprio Chico, quando recebia aquelas cartas, para mim, um dos trabalhos mais importantes dele, além da psicografia dos livros, foi exatamente as cartas para consolar as mães, que eram espíritos que tinham chegado ao outro lado da vida e que queriam consolar os seus pais e os seus familiares. Então nós precisamos muito de sair disso, de acharmos que mesmo na psicografia, que é o espírito do André Luís que é mais importante do que o outro espírito que se comunicou a dizer que era um suicida. Não é assim. Okay? Todos eles vieram nos ensinar, não é? É isso mesmo. Mas quando Paulo fala de o Espírito... Desculpa, eu diria até que no caso do Chico, o maior dom dele não era a mediunidade, né? Era a caridade. Era o amor, né? Aliás, é o que Paulo vai falar aqui. Ele está falando tudo isso, gente, porque no capítulo 13 ele vai falar que o maior dos dons, eu posso ter todos esses dons, mas se eu não tiver amor, eu nada terei. Então, o maior dom que a pessoa pode ter é o amor.
Então, quando você pega uma pessoa, por exemplo, que sabe cozinhar muito bem, que faz aquelas coisas para servir ou a sua família, ou a um banquete, ou sei lá onde, mas ela faz com aquele amor, com aquele entusiasmo, ela põe de si naquilo que ela faz. Aquela pessoa que faz um tricô, que faz um crochê, uns casaquinhos, umas roupinhas para entregar numa creche, num orfanato, e ela faz aquilo já imaginando aquele bebê dentro daquela coisa, ela põe vibração, ela põe amor. Esse é o dom. Esse é o dom que tem que estar em tudo, porque é o essencial, né? Então, Paulo vai falar isso, vocês vão rever, porque é no capítulo 13, mas é o principal isso daí. Então, ele diz assim, que o Espírito é o mesmo, também é a pergunta do nosso Jeremias. Quando Paulo fala em o Espírito, ele está falando de Deus. É um dos nomes que eles se referiam a Deus, o Espírito. Então, o que ele está dizendo? Vocês podem ter uma porção de dons, mas sabe de onde veio? Do mesmo lugar, do Pai. Porque nós temos o DNA de Deus. Porque nós recebemos essas características divinas do próprio Pai quando nós fomos criados por Ele. E isso nós estamos desenvolvendo paulatinamente na nossa caminhada, nossa jornada nas estrelas, né? Até um dia chegarmos aonde precisamos chegar. Então, aqueles que têm esses dons e tal, e se acham o máximo, sabe, eles os têm porque Deus permite que os tenha. Porque a hora que Deus tirar, eles não podem fazer nada. E quantas vezes uma mediunidade é tirada, ou um tipo de dom qualquer que uma pessoa que trabalha extremamente bem com as mãos, faz coisa maravilhosa, de repente sofre um acidente e fica sem os dedos, sem as mãos, aquele dom maravilhoso foi perdido naquele momento. Ela pode se revoltar, se desesperar e enterrar a cabeça no chão, ou ela pode descobrir novos dons, novas soluções, novos caminhos, porque Deus nos dá. Se eu me ligo a Ele, Ele vai me proporcionar essa possibilidade. Então, o Espírito é o mesmo, Deus é que dá tudo, Ele é o mesmo, né? Existe diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Agora ele chama de Senhor, né? Se referindo também ao próprio Deus, né? E ministérios são os diversos trabalhos que cada um faz, né? Existem diversos modos de ação, mas é tudo o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Então, é aquela coisa que a Kátia sempre nos fala, e Lô sabe falar bem também, que Deus trabalha primeiro em nós e depois, quando a gente atinge um determinado nível, ele trabalha através de nós. Nós viramos ferramentas, mas precisamos ser boas ferramentas, né? Então, ele diz, mas é tudo o mesmo Deus que realiza tudo em todos, cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. Então, nós somos os intermediários, nós recebemos de Deus a graça, os dons. Não é nada nosso, gente. A gente tem mania de posse, né? Meu dom, meu. A gente é usufrutuário de tudo, né? Então, que bom que eu sei fazer isso, que eu posso fazer aquilo, que eu posso fazer aquilo. Graças a Deus, eu tenho que ter gratidão. E não ficar com aquilo só para mim, me endeusando, me achando melhor que os outros,
e me gabando das minhas potencialidades, né? Não, eu tenho que usar os meus dons para a utilidade de todos. Isso é viver, ou é para isso que nós estamos nessa encarnação, ou em todas as encarnações, para trabalhar aquilo que nós podemos ter naquele momento para servir. Não foi isso que Jesus falou? Eu vim servir e não para ser servido. Ele mostrou isso. Ele tinha todos os dons, né? E todas as mediunidades e tudo. Claro, ele era um espírito puro, o único que apareceu aqui no na nossa Terra. Então, eu acho que aí já dá para explicar um pouquinho. Mais para frente, vai dar para explicar o resto da pergunta do Jeremias. Vocês querem falar alguma coisa ou passamos? Passamos mais um? Pode passar. Então, passamos mais um slide. Aqui são as reflexões da Kátia sobre isso tudo, né? Que a gente até falou do nosso jeito, mas ela nos coloca aqui o propósito. Deus tem um propósito para todas as criaturas e para todos os dons que são atribuídos a cada uma. Que ninguém desperdice os seus dons, que ninguém enterre os seus dons. Como eu falei, é a diversidade, a unidade na diversidade. Deus é único e nos dá tudo. Mas que bom que existe. É só olhar a natureza e ver como ela é diversificada. Não é nada igual. Eu lembro de Mao Tse Tung, que foi o chefe lá da China, muito tempo atrás, né? Fez o comunismo, e ele uniformizou todo mundo só podia ser tudo igual, usava roupa igual, da mesma cor. Vocês lembram disso? É mais ou menos isso, né? Mas não, cada um... E ainda existe hoje em dia na Coreia do Norte. Só podem ter o cabelo como líder e etc. Okay? Então, a Coreia do Norte faz exatamente o mesmo que fazia Mao Tse Tung no passado, neste caso o líder da Coreia do Norte. Então, eles não podem ter cabelo de maneiras diferentes, têm que se vestir de determinada maneira, é a mesma coisa. Então, porque as pessoas querem fazer a igualdade colocando todos no mesmo nível, e isso é impossível. Nós temos a lei moral da igualdade no nosso livro dos Espíritos, trazida por Kardec. Jesus sempre pregou a igualdade entre os homens, mas respeitando as diferenças. Por quê? Porque os espíritos são diferentes. Nem todos estão no mesmo patamar evolutivo, mesmo estando vivendo juntos, mesmo na mesma família. Eu tenho um irmão num patamar, um filho no outro, um pai no outro, e eu tenho que respeitar essa diferença toda. Eu não posso querer igualar todo mundo, não, lei da igualdade, todo mundo igual, passa uma régua. Não dá certo, porque aquele que tem mais habilidade para alguma coisa, ele vai começar a despontar diferentemente. E eu não tenho que invejar o outro, eu não tenho que rebaixar esse, nem levantar aquele. Eu tenho que dar oportunidades para que todos possam, através da sua liberdade e escolha, desenvolver os seus dons, as suas habilidades, as suas mediunidades também, né? Então, diversidade de dons. Já falamos que Deus é soberano para distribuir os dons. Olha lá, a Kátia nos ajudando. Todas as bênçãos vêm de Deus. Isso que nos diz Paulo, com o Espírito é um só. É isso, né? E Deus está no controle de tudo, como eu falei. Se ele resolver tirar, ele tira. E aí a pessoa tem que fraudar. Quantos médiuns não... Pessoas, não só médiuns, sensitivos de modo geral, né? Às vezes fraudam porque perdem o seu dom, perdem a sua mediunidade, a sua sensibilidade, mas não querem perder o status que conquistaram de guru, né, que ficam lá com os reis, né, com os presidentes, sei lá o quê. Ou usam a mediunidade para subjugar, né? Sim, também. Nossa,
Eu vou dizer para vocês que que está acabando aqui A bateria. a minha bateria. Então vamos mudar um pouquinho? Sim, eu gostei desta parte de Deus estar no controle da nossa querida amiga Kátia, porque na realidade Ele controla tudo. Nós achamos que não. E às vezes olhamos para o mundo e achamos que está descontrolado, mas Ele não está. Como nos ensina o livro dos Espíritos, a lei da destruição faz parte. E tudo é utilizado por Deus para nós crescermos. Uma certeza nós temos. Temos um princípio e um destino, que é sermos espíritos puros. Vamos chegar lá. Nós não vamos desaparecer. Então, isso significa que tudo o que a gente passa na vida, automaticamente vai servir para que nós cresçamos, mesmo as coisas menos boas. E os dons servem exatamente para isso, não é? Por exemplo, uma pessoa que foi um grande cantor noutra vida, mas usou mal esse dom, nesta vida não vai poder utilizá-lo porque é uma forma de ele perceber que foi esse o caminho errado. Não quer dizer que ele não tivesse essa capacidade como espírito. Não a consegue aplicar aqui na Terra porque não é benéfica para eles. E assim sucessivamente. Então, é a mesma coisa da visão, a mesma coisa do tato e assim sucessivamente. Então, nós estamos sempre em aprendizado. Então, lembrando que Deus está no controle, se algo nos acontece, é porque tem algo a nos ensinar, seja bom ou menos bom. Já arrumei a minha bateria. Agora, se você quiser passar o próximo slide. Então, agora nos versículos de 8 a 11. Aí o Paulo vai, então, fazer uma relação dos tipos de dons, de carismas, né? O Espírito, Deus, né? Dá a mensagem de sabedoria, a outro a palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito, a outro o mesmo Espírito dá a fé, a outro ainda o único e mesmo Espírito. Olha como ele reitera para falar, gente, não é de vocês, vocês recebem isso, né? Ele concede o dom das curas, a outro o poder de fazer milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro o dom de falar em línguas, a outro ainda o dom de as interpretar. Mas é o único e mesmo Espírito que isso tudo realiza, distribuindo a cada um os seus dons conforme lhe apraz. Conforme lhe apraz. Então, Deus está no controle, né? Ele sabe qual é a tarefa que ele quer dar naquele momento para cada um, né? Claro que tudo isso é assessorado. Deus pensa, Deus quer e os espíritos atuam, né? A gente sabe, tem toda aquela hierarquia. Então, olha que interessante a lista de dons que o Paulo traz aqui. E é mais interessante ainda, porque quando ele vai fazer a sua ode ao amor, que é no capítulo 13, ele começa o capítulo 13 falando sobre o maior de todos os dons, o maior de todos os carismas, o amor. Ele retoma essas ideias, ainda que eu falasse todas as línguas, porque eles achavam importante a xenoglossia, né? Ainda que eu tivesse toda a sabedoria e toda a ciência. Olha o Paulo falando aqui. Porque às vezes a pessoa se enche de orgulho, né? Eu sou um sábio, eu inventei tal coisa, eu descobri tal coisa, eu sou o máximo, né? Trazendo até para os nossos dias como as pessoas se enchem de orgulho, de soberba, de arrogância, quando detém alguma coisa que é destacada, né? E, na verdade, essas coisas deveriam ser usadas em favor de toda a comunidade. E que houvesse muita gratidão. Eu acho que isso é muito importante. Cada coisa que a gente tem, que a gente repara, que a gente tem para nós, na nossa vida, né? Que seja simples que seja, né? O apoio dos amigos, é uma gratidão, porque tem gente que não tem. Saúde é uma gratidão, porque tem gente que não tem,
né? Uma religiosidade, uma fé, gratidão, porque tem gente que não tem. Então, é tão importante isso. E quem dá tudo? Paulo fala, repete, trepete, grapete. Tinha uma música que era assim. Repete, trepete. E aí, o que acontece? Deus é que nos favorece, é que nos permite e quer ver o que eu faço com isso. Ele me dá. Agora, o que eu vou fazer? Ou eu enterro, ou eu multiplico isso, né? E tem uma coisa que o Jeremias aqui perguntou, ele elencou todos esses dons aqui, que eu já expliquei, que é Deus que dá, para cada um. Não é que todos têm isso. Um é muito bom, é um cientista, é maravilhoso cientista. Outro não é, o outro é um marceneiro que faz cada coisa maravilhosa com as mãos. Cada um tem uma habilidade, um dom diferente, né? E ele pergunta o seguinte, dom da cura, né? Tem gente que consegue fazer isso, né? Muito bom. A fé, a gente já falou muito de fé, Paulo fala muito, né? A fé a gente tem germe e a gente tem que ir desenvolvendo isso, porque sem fé também a gente não caminha, né? Mas ele pergunta a respeito do dom de línguas, porque que eu já falei que é a xenoglossia, e o dom de interpretar. Porque era o seguinte, como eles achavam que falar línguas estrangeiras era muito, muito importante, eram aqueles dois dons que eles gostavam mais, da profecia e da xenoglossia. Mas acontece que eles falavam e ninguém entendia. Então, não adianta nada você passar uma mensagem que ninguém entenda. Porque, às vezes... Sandra, É, pode terminar o raciocínio, pode, por favor. não, porque, às vezes, existe uma outra vertente que se chama glossolalia. Glossolalia é isso aí, é a pessoa falar numas línguas estranhas que nem ela entende, nem ninguém entende. E fica um tati-bitate que não adianta nada. É mais ou menos assim, quando a gente assistia a missa em latim, a missa era feita com o padre de costas para todo mundo, falada em latim. Ninguém entendia nada, nenhuma oração. Não tem conexão, não tem interpretação. Então, é necessário que haja alguém que interprete aquilo que está sendo falado, né? Senão é puro exibicionismo da coisa, né? Se não tem sentido para ninguém. Então, era isso que Paulo falava também, porque acontecia isso lá também, né? E, então, é isso que ele faz nesse de 8 a 11. Agora, isso Ele a gente vê isso no Pentecostes, né? Que foi o que aconteceu de falarem as várias línguas e tal, e serem compreendidas pelos outros. Antes disso, não tinha isso. Não temos registro, pelo menos, né? No Pentecostes foi aquele registro mais evidente da xenoglossia. Kardec dá até um outro nome. Ele não fala xenoglossia, ele fala língua estrangeira. Eu esqueci, está no livro dos médiuns. E aí, mas lá foi um fenômeno real de xenoglossia, em que os apóstolos, porque como era festa e tinha gente de tudo quanto é parte daquela região, cada um falava uma língua. É quando a gente vai viajar para Paris, por exemplo, quando a gente vai, ou Portugal também serve, a gente vê gente falando de tudo quanto é língua, porque vão visitar, né? E lá, nessa época do Pentecostes também, só que não se entendiam. E aí o Pedro faz um discurso e todo mundo entende ali, cada um na sua língua, e os outros apóstolos falando também com eles. Então, foi um fenômeno real. Mas muitas vezes acontecia o que eles chamam de glossolalia, que é
falar, ó, se eu chegasse aqui e falar uma coisa assim, meio, né? E daí, eu não sei o que eu estou falando, porque eu estou mediunizado. E vocês não entendem nada também, teve conexão, não adianta nada. Médiuns poliglotas, Kardec, está no livro Livro dos isso, Médiuns, capítulo isso. 16. Médiuns, que fala sobre os médiuns Kardec especiais. chamava de médiuns poliglotas, esse que era a xenoglossia, exatamente. Eu Agora acho só que vou brincar um bocadinho, já que já terminámos, Sandra, deixa-me só brincar um bocadinho. No meu bairro onde eu vivo, faz parte, que é Santa Maria Maior, em Lisboa, faz parte deste bairro 70 nacionalidades diferentes. 70. No mesmo bairro. Imagina o que é que será. Né? Só no meu beco somos portugueses, brasileiros, franceses, romenos, temos também islâmicos, árabes, portanto falam árabe. Então temos assim e nós entendemos-nos, nem que seja por gestos, mas entendemos-nos. Então é interessante, né, pensar sobre isto. Então esse exemplo de Lisboa está ótimo, é só vir ao meu bairro, é suficiente para ver uma data de línguas diferentes. É isso mesmo. Aí na Europa é tudo muito pertinho e tem muitos, né, e tem muito turismo. Então tem muitas, e as pessoas vivem mesmo de lá para cá. Então, E tem que achar um jeito de se entender. tem Olha, a que gente deu tempo já. Eu espero que tenha dado para o nosso amigo Jeremias, porque ele perguntou sobre essas coisas, ter ficado claro para ele. Se não ficou, Jeremias, só perguntar de novo aqui para a gente, tá bom? E, bom, eu agradeço vocês, né, por mais essa terça-feira. Você também, Kátia, que trabalhou aí do outro lado hoje, tá bom? E ela fala, todas as bênçãos vêm de Deus, isso que nos diz Paulo com o Espírito é um só. Exatamente. Então, muito obrigada. Obrigada a vocês também, nossas queridas Lucélia, Antonieta, que estão aqui ao vivo conosco, Tavares também que nos ouve, e vocês outros que não se identificaram, e vocês outros que vão ouvir no futuro. Muito obrigada pela presença de vocês hoje com a gente, pela participação. Eu vi que tiveram curtidas também, ó, exatamente. Curtam, dê o likezinho lá, isso é bem bacana, é bem importante para o YouTube ou para o Facebook, distribuir isso para mais pessoas, tá bom? E, claro, se vocês puderem, façam o mesmo, tá? E, meninas, muito obrigada. Obrigada, Sandra. Obrigada, eu. Eu que tenho que falar tchau. Esqueci. Muito bom. Olha, gente, é muito bom a gente refletir junto, a gente estudar, né? Eu agradeço a Kátia, que deu aí o suporte, a Elô, que também dá o suporte, a vocês duas, meninas lindas, que nos ajudam, assim, e as nossos ouvintes, claro, né, com as suas perguntas, com seus comentários. Então, agradeço e espero ter contribuído um pouquinho para a gente poder andar com os coríntios. Logo a Kátia volta e retoma tudo com vocês. Um grande abraço, um grande beijo a todos. Sônia Paula. Então, a Sônia Paula só tem a agradecer à querida Sandra Boari por esta situação de explicarmos tão bem hoje este texto do nosso querido Paulo. Agradecer também à Elô pelo contributo que ela deu logo também no início. Muito obrigada, Elô. Agradecer à Kátia, porque sem ela nós não estaríamos aqui. Sem a Euridice também não estaríamos, porque foi ela que convocou. Também não estaríamos sem o Tavares, porque ele fundou a rádio. E sem os ouvintes também não era possível continuar este trabalho. Então, muito obrigada a todos. E principalmente quero agradecer do fundo do coração a vossa paciência para aturarem uma portuguesa que fala português muito rápido. Muito obrigada mesmo, do fundo do coração. Fala rápido, mas está no coração. Querida Elô. Então, é com muita gratidão, muita alegria, né, que agradeço aí a atenção de todos, o carinho, né, a atenção mesmo de todos que enviaram as perguntas,
que fez com que esse programa, né, fosse mais dinâmico, né, assim, com essas perguntas, e aí a gente pôde esclarecer não só eles, mas a nós também. Tomara que a Kátia receba todas as nossas vibrações positivas, né, e que ela esteja de volta na próxima terça, com muita força, com muita alegria e gratidão no coração. Um beijo enorme a todos. Maravilha. Olha, um beijo enorme a todos, Antonieta, que maravilha, uma resposta deu uma aula de 1h30. Tá vendo? É muito bom, gente. Por isso que a participação de vocês é muito importante, porque a gente está aqui, é para esse debate, vocês vão trazer dúvidas e a gente vai explicando. Se vocês não se repararem, nós tivemos 2 programas só de perguntas e respostas, né? Então, isso é bem bacana, fica uma coisa mais dinâmica também, a gente deixa elas descansarem um pouco a garganta, eu fico o tempo todo aqui na minha água, mas a gente deixa elas descansarem um pouco a garganta enquanto fala, mas a gente vai responder realmente aquilo que vocês têm dúvida, né? E se não entendeu também, e pode fazer uma pergunta sobre a pergunta do outro, não tem problema, é importante a gente estar aqui, ó, conectado para poder participar, para poder entender a mensagem que tem que ser dito aqui. Tá? Então, como a gente quer entender a mensagem, eu vou já dar um recado rapidinho, que é a continuação desse programa que vai ser na próxima terça-feira que vem, tá? A gente vai falar agora do capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, né? Se a Kátia estiver bem, Kátia volta. Se a Kátia ainda não estiver bem, a Kátia vai ficar de castigo. E aí a gente tem essas meninas poderosas que vão aqui nos auxiliar. Terça-feira, Brasil, 16 horas, Portugal, 20 horas, tá bom? E temos neste sábado agora, ainda falando sobre Paulo de Tarso, a continuação da leitura do livro Paulo Estevão, né, que a gente até citou aqui hoje, nós estamos na 10ª leitura do capítulo 3, tá bom? Da segunda parte. Sábado 26 de abril, Brasil, 16 horas, Portugal, 20 horas. Vocês conseguem assistir os dois pelo Facebook, através do Web Rádio Estacão da Luz RN, ou pelo YouTube, Estação da Luz, Tavares. Se quiser, as pessoas que vão acompanhar as gravações antigas, elas fazem o quê? Entram lá, tanto no Facebook quanto no YouTube, procurem os vídeos e digitem lá o nome do programa, que vai aparecer a pastinha, vocês clicam lá e vão ter todos os programas em ordem cronológica, ordem de apresentação, ou seja, vocês conseguem acompanhar certinho, bonitinho e facilzinho. Se não tiver, manda mensagem reclamando que a gente dá um jeito de resolver, porque às vezes o YouTube também faz umas coisinhas aqui pra gente que dá um pau, né? Como agora derrubou a Sandra. Olha, não esquecer que esta quinta-feira há o programa da Sonja e da Sandra também. Que eu não estou com cartaz, por isso que eu não falei, né? Mas a Sonja, a Sandra, o Luiz Armando e o Regis, serão essas 4 pessoas hoje. Então, acompanhem aqui o canal da Web Rádio Estação da Luz, que vocês vão ter incrível. O programa o programa passado e o programa retrasado delas estava assim, ó, demais. Maravilha. Quinta-feira, não se esqueçam. E podem ver sempre os programas antigos, que é verdade, ficam gravados, mas é esta quinta-feira. Quinta-feira, que hora, Sandra? Se quiser ligar, pode ligar. Quinta-feira, às 20 horas, nós vamos ter 2 convidados, o Regis e o Luiz Armando, que vão falar sobre os detratores do Livro dos Espíritos, da doutrina espírita. E a Sonja vai comandar e eu vou estar lá ajudando. É um complemento gigantesco. Vocês fizeram uma dupla incrível. Aliás, vocês todas são muito incríveis. Eu tenho muita alegria e muita honra de ter vocês na minha jornada. Muito obrigada. E vocês também do outro lado, ó, que estão guardadinhas no meu coração. Antonieta, que era bem assídua também, continua bem assídua, já ficou no meu coração, já conheci o filho, que já conheci e não lembrava, e a Lucélia também, que, Lucélia, daqui a pouco eu estou te chamando de tia, tá? Que já está no meu coração também. Muito bom ter vocês todos conosco. E agora eu vou pedir licença para vocês, que eu fiz a abertura hoje, eu vou pedir licença para eu fazer a oração de encerramento, pode ser? Porque já que eu comecei cantando, me deu uma inspiração aqui, eu vou terminar cantando também, tá? Porque a gente precisa, a nossa Cátiazinha precisa,
E o nosso Papa Francisco já voltou para a pátria espiritual. Então, o nosso Divaldo Franco está precisando também do nosso carinho, da nossa orientação não, do nosso carinho, do nosso amor, da orientação dos anjos. Porque ele também está bem dodóizinho, e quando for o momento dele, ele também vai voltar para lá. Eu só fico imaginando o tamanho da festa para receberem essa galera. Como é que vai ser a minha vez, hein? Então, vou fazer uma oração cantada, tá bem? Um beijo grande para todos vocês. Até terça-feira, meninas lindas. E Sônia, até sábado. Tá bom? Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, pois assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.